Olá, eu sou Guilherme e vou realizar uma breve apresentação sobre análise dimensional e semelhança. O que é análise dimensional? Para que serve? Como funciona? Bem, análise dimensional é um método para reduzir o número e a complexidade das variáveis experimentais que afetam um dado fenômeno físico, pela aplicação de um tipo de técnica de compactação. Vai diminuir o número de variáveis dimensionais. Em mecânica dos fluidos, as quatro dimensões básicas são usualmente consideradas massa, comprimento, tempo e temperatura, ou de maneira mais resumida, sistema MLT-θ. Alternativamente, usamos também o sistema FLT-θ, nesse exemplo dessa apresentação, com força substituindo a massa. Bem, na análise dimensional, podemos reduzir, por exemplo, a equação anterior que tinha quatro variáveis para uma equação que depende apenas do coeficiente de força adimensional e do número de Reynolds, que também é adimensional. Dessa forma, a nova função vai ser matematicamente diferente da função original, porém contém as mesmas informações e nada vai se perder na análise dimensional. E acontece que temos uma grande economia quando se trata de experimento, porque a gente pode fazer um experimento, por exemplo, com 10 valores diferentes para o número de Reynolds, em vez de fazer, se fosse 10 valores para cada variável diferente, nas quatro variáveis anteriores, precisaríamos de 10 a quarta valores diferentes. Então, uma grande economia para a realização do experimento. Outro benefício da análise dimensional é que fornece as leis de escala, que permite converter dados de um modelo pequeno e barato para obter as informações de um protótipo maior e mais caro. Quando a lei de escala é válida, existe semelhança entre o modelo e o protótipo. Bem, em se tratando das diretrizes para a seleção das variáveis de escala, temos três. A primeira é que elas não devem formar um grupo adimensional entre si, mas a adição de mais uma variável vai formar uma grandeza adimensional, como esse exemplo aqui. Nesse caso, somente ρ contém a dimensão m, somente v contém a dimensão l, contém a dimensão t. E assim não é possível nenhum cancelamento. Então, isso aqui só é verdade se A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero, para essas três variáveis. Mas se a gente acrescentar m a esse grupo, obtemos o número de Reynolds. E se acrescentarmos F em vez de M, obtemos o coeficiente de força. Segundo, não selecione variáveis de saída para os seus parâmetros de escala. Por exemplo, nessa função f, que depende dessas outras quatro variáveis, a gente não vai usar f, porque a gente quer um gráfico da força com relação à viscosidade. Então, se a gente usar f, não vai dar para fazer isso. E por último, selecione variáveis de escala populares, não obscuras. Por exemplo, velocidade é L sobre T, a gente vai selecionar a velocidade da corrente, não a velocidade do som. E outro exemplo, vamos selecionar o comprimento do corpo, não a rugosidade da superfície. Massa específica e não a tensão superficial. Porque elas vão aparecer em todos os grupos adimensionais. Por isso a gente vai selecionar essas variáveis mais comuns. O teorema de Buckingham-Pai tem o objetivo de reduzir um conjunto de variáveis dimensionais a um conjunto menor de grupos adimensionais. O nome π representa um produto de variáveis. Os grupos adimensionais, determinados por meio do teorema, são produtos de potências, que são representados por π1, π2, π3, etc. O método permite que os grupos π sejam determinados em ordem sequencial, sem recorrer a expoentes livres. Tipicamente, estão envolvidos 6 passos para esse teorema, que vão ser explicados e depois mostrados em um exemplo. Primeiro, liste e conte as n variáveis envolvidas no problema. Se estiver faltando qualquer variável importante, a análise dimensional vai falhar. Segundo, escreva as dimensões de cada variável de acordo com o sistema MLT-θ ou FLT-θ. Terceiro, selecione as variáveis repetitivas M. Não selecione variáveis dependentes. As variáveis devem conter todas as m dimensões, MLT. Não selecione variáveis adimensionais como repetitivas.
o número de parâmetros π deve ser n menos m, ou seja, n variáveis pertinentes menos as variáveis repetitivas. Escreva os termos π combinando as variáveis repetitivas com cada uma das variáveis restantes. Isso vai ser exemplificado. Resolva as equações do passo anterior e escreva as relações das funções. Então, aqui nesse exemplo, foram listadas as grandezas e seus símbolos e suas dimensões. Por exemplo, a velocidade com símbolo v e dimensões L, comprimento, sobre t, tempo. Neste exemplo, temos 5 variáveis. A força, a própria força, o diâmetro, nesse caso, da esfera, a velocidade, a densidade e a viscosidade do fluido. Daqui, queremos chegar a uma função de força adimensional e um parâmetro que dependa das outras 4 variáveis. Temos, então, n igual a 5 variáveis, que o primeiro passo é escolher, é ter essas 5 variáveis. M igual a 3 variáveis repetitivas, que vamos escolher d, diâmetro, v, velocidade, e ρ, densidade. Essas variáveis m não devem ser dependentes, tá vendo? Só v tem t e só ρ tem m e d tem só l. Não podem ser adimensionais, todas têm alguma dimensão. E é isso. O quarto passo é determinar o número de parâmetros π, no caso n menos m, ou seja, temos 2 parâmetros π. O quinto passo vamos escrever os parâmetros π, combinando as variáveis repetitivas com cada uma das variáveis restantes. Então, a gente adiciona as variáveis que faltam. Se a gente escolheu ρVd, para π1 a gente vai adicionar a força, que faltou, e para π2 vamos adicionar a viscosidade. Então, o sexto passo, a gente vai resolver substituindo as dimensões básicas. M sobre L ao cubo para ρ, L sobre T para V, L para D. E com os respectivos expoentes. Depois, a gente tem que igualar os expoentes a zero, e assim obtemos um sistema de equações. Um pequeno sistema de equações, onde achamos os expoentes, depois substituímos de volta, a fim de acharmos os parâmetros π. Então, achamos para π1, ρ menos 1, v menos 2, d menos 2, vezes fd. Desse jeito, acabou. A gente achou a força adimensional, aqui cortou, botando os parâmetros para ver se realmente é adimensional. E em π2 achamos o número de Reynolds. Não é tratado aqui, mas para analisar os dados com esses parâmetros adimensionais, basta fazer um gráfico com força adimensional, nesse caso, e o número de Reynolds. Então, se tratando de grupos adimensionais, temos, ao longo dos anos, várias centenas de diferentes grupos adimensionais importantes para a engenharia. Cada um desses grupos recebeu o nome de um cientista ou engenheiro, geralmente aquele que utilizou ele a primeira vez. O primeiro a ser abordado é o número de Reynolds. É o parâmetro mais importante na mecânica dos fluidos. É um critério pelo qual o regime de escoamento pode ser determinado. Temos também o número de Euler. Ele é importante quando a pressão cai o suficiente para causar a formação de vapor de um líquido. Frequentemente, ele é escrito em termos de diferenças de pressão. Se ΔP envolve uma pressão de vapor, ele é chamado de número de cavitação. Bem, o número de Froude, Froude desenvolveu o conceito dos modelos de navio em tanques de reboque e propôs regras de semelhança para escoamentos com superfície livre. O número de Froude é o efeito dominante nos escoamentos com superfície livre, não tendo importância na ausência da superfície livre. O número de Weber, Moritz Weber,
desenvolveu as leis de semelhança em sua forma moderna. Foi Weber que deu os nomes de Reynolds e Freud aos respectivos grupos, né? O número de Weber ele é importante somente se ele for próximo ou menor que 1, o que ocorre tipicamente quando a curvatura da superfície é comparável em tamanho à profundidade do líquido, como nas gotículas, nos escoamentos capilares e em modelos hidráulicos muito pequenos. Finalizando assim, os anteriores, em escoamentos viscosos de baixa velocidade sem superfície livre, o número de Reynolds é o único parâmetro adimensional importante. O parâmetro de compressibilidade, que em escoamentos de alta velocidade de um gás, tem mudança significativa na pressão, massa específica e na temperatura. O efeito da razão dos calores específicos é apenas moderado, mas o número de Mach exerce um forte efeito nas propriedades dos escoamentos compressíveis se ele for maior do que 0,3. Aqui temos outros parâmetros adimensionais do livro White de Mecânica dos Fluidos. Tem diversos. Bem, sobre semelhanças de escoamentos e estudos de modelos. Selecionadas as variáveis e executada a análise dimensional, o experimentador, quem está realizando o projeto, procura obter a semelhança entre o modelo testado e o protótipo a ser projetado. As condições de escoamento para o teste de um modelo são completamente semelhantes se todos os parâmetros adimensionais levados em conta tiverem os mesmos valores correspondentes para o modelo e para o protótipo. O modelo e o protótipo são geometricamente semelhantes se todas as dimensões do corpo nas 3 coordenadas tiverem a mesma razão de escala linear, se todos os ângulos forem preservados na semelhança geométrica, todas as direções de escoamento são preservadas. E também as orientações do modelo e do protótipo com relação às vizinhanças devem ser idênticas. Bem, aqui temos um exemplo com todas as diretrizes para que ocorra semelhança geométrica. Os movimentos de 2 sistemas são cinematicamente semelhantes se partículas homólogas estiverem em pontos homólogos em instantes homólogos. Como tem esse exemplo aqui. Escoamentos sem atrito como a superfície livre, como no exemplo anterior, são cinematicamente semelhantes se seus números de Freud forem iguais. O número de Freud contém somente dimensões de comprimento e tempo. É um parâmetro puramente cinemático, que estabelece a relação entre comprimento e tempo. Se a viscosidade, a tensão superficial ou a compressibilidade forem importantes, a semelhança cinemática depende da obtenção da semelhança dinâmica. Ou seja, também existe a semelhança dinâmica, quando o modelo e o protótipo têm as mesmas razões de escala de comprimento, escala de tempo e escala de força. A semelhança geométrica é o primeiro requisito desse tipo de semelhança. Então, a semelhança dinâmica existe simultaneamente com a semelhança cinemática se os coeficientes de pressão e de força do modelo e do protótipo forem idênticos. É isso.